Você é conectado em flashscore.com.br, curtindo através do nosso YouTube. Seja muito bem-vindo a este pré-jogo super especial. Não é Campeonato Baiano, não é a decisão do Campeonato Baiano, que foi decisão vencida pelo Bahia, mas é o novo Bavi e apenas dias depois do grande jogo na Fonte Nova. Então, convido você a deixar o seu like, comentar quanto vai ser o jogo, compartilhar o nosso conteúdo e, se for novo no nosso canal, se inscreve. É 0800. E olha, pinta o QR Code aqui na tela. Azevedo, como é que eu faço? Pega o celular, abra a câmera do seu celular, escaneia esse QR Code e divirta-se. O aplicativo é 0800, é para você ter muita informação na palma da sua mão. A Bahia vai parar de novo, Edu, porque é assim, quando tem Bavi em campo, as duas grandes torcidas da Bahia param porque é um duelo daqueles. No sábado, deu o Jean Lucas, ou quer dizer, deu Bahia contra o Vitória. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Sem dúvida, o Jean Lucas jogou demais, né? Um abraço a você, a todas e a todos. Ele resolveu o jogo para o Bahia no segundo tempo, né? Num primeiro tempo em que o Vitória foi melhor, aí o Rogério Ceni fez alguns ajustes ali no time, né? Inclusive colocando o Acevedo mais do lado direito, junto com o Jean Lucas, e foi por ali que o Bahia conseguiu virar o jogo para cima do Vitória. Mas agora, claro, é uma outra história, é campeonato brasileiro. E olha, tem que ser feito um parênteses aqui importante, hein? Se o ano passado o Mirassol acabou surpreendendo, né, principalmente porque não tinha outra competição, ou seja, estava totalmente focado no campeonato brasileiro, este ano precisa começar a ficar de olho no Bahia, porque o Bahia também só tem um campeonato brasileiro. Ou seja, com foco total só num campeonato, o Bahia pode ir longe nesse campeonato brasileiro, afinal de contas tem um time, um elenco até bom, né? O Rogério Ceni, que é um estudioso ali do futebol, não sei, pode dar liga aí esse Bahia dentro do campeonato brasileiro. Agora vamos começar a responder essa pergunta, né? Se sim ou se não, claro, nesse jogo que o Bahia tem contra o seu grande rival, o Vitória, né? E aí os números do Jean Lucas no Campeonato Brasileiro, Fábio, por enquanto são apenas modestos, vamos dizer assim, né? São 4 finalizações em 4 jogos, né? 2 chutes na direção do gol, 1 gol, minutos por gol, 202. Ele que fez 1 gol com a direita, ele que, em termos de dribles certos, 33%, né? Ou seja, a cada 10 ele acerta 3. Se bem que acho que não deve ter nem 10 aí nesses 4 jogos. 1 gol de fora da área, o gol que ele fez, ele também chuta muito bem de fora da área. Deu 6 toques nas áreas adversárias e a taxa de conversão de chutes dele, ou seja, bolas que vão no gol versus bolas que entram, 25%. Então, o Jean Lucas ainda tem aí muito potencial, né, para crescer no Campeonato Brasileiro deste ano. Mas você trouxe números que são preocupantes, porque segunda-feira tem convocação, né, da seleção. Exato. Os 2 últimos amistosos para a Copa do Mundo, e o Jean Lucas é um selecionável. Sim. Mas ele não tem tido rendimento, né? Ele não tem tido um aproveitamento que você diga assim, não, Jean Lucas tem que estar entre os 23 ou 26. Eu acho que para pensando em Copa, realmente eu acho que não. Aí não, aí Mas é um jogador que se destacou na reta final do ano passado, né? O que será que está acontecendo com o Jean, que ele não consegue ter esse desempenho do ano passado? Mas ele foi decisivo no Bavi. Beleza, na final ninguém vai tirar o mérito, tá escrito, escreveu esse capítulo, mas no Campeonato Nacional você botou essa arte aí que preocupa muito, 202 minutos para fazer um gol. Não é a função dele, então tá bom, a função dele é armar o jogo. 33% só de dribles certos? Pouquíssimo, hein? Não, sem dúvida, não, ele precisa render mais, principalmente ali do lado direito do ataque do Bahia, né? E principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Claro. A decisão foi muito importante vencer, foi muito importante ganhar, ainda mais porque o Bahia vinha daquela eliminação na Libertadores lá para o chileno, né? Para o O'Higgins, algo que foi realmente muito ruim, né? Não só para o time, para a torcida, enfim. Ninguém esperava aquela eliminação tão precoce assim, que não vai dar para o Bahia nem ir para a Sul-Americana, né? Ou seja, o Bahia não tem competição internacional esse ano pela frente, então vai ter que jogar todas as suas fichas ali no Campeonato Brasileiro, né? E aí tem uma coisa interessante entre os 2 times, né? Que até aqui ambos fizeram 4 gols no Campeonato Brasileiro e com jogadores diferentes dos 2 lados.
Do lado do Bahia, né, o Gianluca já marcou um gol, foi naquela vitória fora de casa sobre o Corinthians. O William José também marcou um, também naquela vitória sobre o Corinthians. Essa foi a estreia, né, do Bahia no Brasileiro. Foi aquele jogo que ocorreu na Vila Belmiro, né, porque o Corinthians não podia jogar em São Paulo. Ele mandou o jogo na Vila Belmiro e perdeu, né? O Corinthians perdeu para o Bahia 2-1. Vitória importante do tricolor da Boa Terra. Aí o Luciano Juba fez o gol na vitória sobre o Vasco, né, 1-0, também fora de casa, e o Christian Oliveira fez o gol no empate com o Fluminense, 1-1. Esses primeiros 3 jogos aí do Bahia, a gente pode também colocar na conta da pré-Libertadores, né, porque eram calendários que estavam muito embolados ali, e aí a coisa não fluiu tão bem assim. O Bahia jogou melhor que o Corinthians, mereceu vencer. Agora, contra o Fluminense, por exemplo, conseguiu um empate ali na reta final do jogo e jogando em casa, né? Então, vamos ver agora, como eu disse, né? Só com o Campeonato Brasileiro se o Bahia decola aí. Apesar que em termos de classificação a coisa não está tão ruim assim, né? O Bahia é o 4º colocado, está no G4. O Bahia que tem 7 pontos ganhos em 3 jogos. Ele está ao lado do Corinthians, que também tem 7. Na verdade, tem vários times com 7, né? Corinthians, Bahia, Fluminense, o Furacão e o Red Bull Bragantino. E atrás só de São Paulo e Palmeiras, que estão com 10. Então, vamos ver se o Bahia deslancha agora que só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Mas, do outro lado, claro, vai ter o rival Vitória, né? Que sempre complica a vida ali do Bahia, ainda mais nos clássicos ali regionais, os clássicos soteropolitanos, né? E que tá lá embaixo, né? E tá lá embaixo, Vitória, então, 15ª posição, tem um jogo a menos, foi o jogo com o Botafogo adiado, né, por conta da Libertadores, mas tá na 15ª posição com apenas uma vitória e 2 derrotas, né? Exatamente. Ele que sofreu uma sonora goleada já no Campeonato Brasileiro, o Bahia, né, perdeu pro Palmeiras aqui em São Paulo. O Vitória. Perdeu pro Palmeiras por 5-1, né, foi uma noite realmente, enfim, não deu nada certo para a equipe do Jair Ventura. E ele que havia vencido na estreia o Remo, né? O Vitória ganhou em casa do Remo por 2-0. E aí depois, como você disse, foram 2 vitórias. Além dessa vitória pro Palmeiras, teve a vitória pro Flamengo. Tudo bem derrota. A derrota pro Flamengo. A derrota do Vitória se deu contra o Flamengo na 3ª rodada por 2-1. E na segunda ele levou uma sonora goleada de 5-1 para o Palmeiras fora de casa. Para o Flamengo foi dentro de casa. Exato. Tudo bem que também a tabela não foi assim tão generosa com o Vitória nesse início de campeonato, né? Tudo bem, ganhou do Remo, mas depois pegou Palmeiras e Flamengo na sequência. Então vamos ver agora contra o Bahia no clássico, ainda mais perdendo a decisão, se a coisa... Porque, assim, na verdade, o Vitória tem feito boas partidas. O próprio Jair Ventura falou isso depois do jogo contra o Bahia. Sim. Não adianta jogar bem e não ganhar no futebol, né? Isso é verdade. Ele falou isso, inclusive. Porque, assim, mesmo contra o Flamengo, tomou 2 gols logo no começo, mas depois teve várias chances de empatar, mas não conseguiu, né? E aí a gente tem essa discussão aí de quem vai ser esse homem-gol, né, do Vitória, quem é essa peça importante ali do meio para frente. O Eric, por exemplo, né, que já passou aqui pelo São Paulo, enfim, já tem vários times aí no seu currículo, ele tem uns dados interessantes, porque apesar dele ser atacante, ele ainda não chutou no gol nessa Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele já criou 4 grandes chances e já deu 2 assistências para os 4 gols do Vitória. Então, ele está sendo, sem dúvida alguma, o grande garçom aí desse time, né? Ele que já deu 7 passes longos no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele vira demais o jogo, né? Ele busca sempre quem está lá na frente. Bola cruzada, ele acertou 2 cruzamentos em 6 tentados, né? 2 enfiadas de bola, assim, de forma rasteira. E ele que tem uma eficiência no passe de 76%. Isso pode melhorar um pouquinho, né? São 12 passes dentro da área adversária, 18 passes certos que vão para o último trecho do campo, dos 24 que ele tentou, 2 chutes no gol, sendo que os 2 chutes foram bloqueados. Então, assim, ele ainda não acertou a baliza neste Campeonato Brasileiro. É impressionante, né, Edu? A gente olha hoje os números e eu acho eles tão baixos para um futebol de alto nível que a gente exige, né? Porque já são 3 rodadas, né? A gente olha os números, por exemplo, do Eric, que é um atacante lá de campo. Se puder até voltar, por favor, o Diegão que está na nossa produção.
Porque assim, os números do Eric, obrigado, Diego, é assim, cara, nenhuma finalização. O gol, ok, ele pode não, ele servir mais, ele é mais o garçom, né, como é o fato aí. Mas assim, cara, 2 assistências apenas. Óbvio que as assistências também, elas entram na conta de saiu o gol, virou assistência, né? Sim, exato. Mas aí a gente olha os outros números dele, assim, quantas bolas cruzadas? Ele tentou 6, 2 só. Cara, é muito pouco. 6 em 3 jogos, eu acho um número muito baixo para um atacante. Ou Vitória tá produzindo muito pouco, ela tá chegando pouco lá no ataque, mas, assim, cara, para um atacante, eu acho que a gente vive de números muito baixos. Mostramos o Jean Lucas ainda há pouco aqui. Eu acho que o nosso futebol brasileiro carece mais de talentos, né? Eu acho que a gente supervaloriza alguns jogadores e os números não estão muito aquém, acho eu, Exato. Edu. E não, eu concordo plenamente. E ainda tem uma outra questão, né? Tanto no caso do Bahia quanto no caso do Vitória, tem uma diluição ali na frente também, né? Não tem aquele grande talento que se destaca. É mais Verdade. um jogo mais coletivo. Por exemplo, se a gente for ver os jogadores que já marcaram pelo Vitória, também está diluído, né? Não tem ninguém que fez 2 gols, por exemplo, até agora pelo Vitória. Só um gol, né? E o Renato Kaiser, no caso. Então, o Renato Kaiser, aí sim, é uma discussão legal também, porque ele fez um gol e os gols esperados dele, ou seja, ele produziu, isso é uma média, né, por jogo e tal. Ele produziu para fazer 1,61 gols até aqui no Campeonato Brasileiro. Ele fez só 1, ou seja, ele está aquém daquilo que ele está produzindo. E aí, claro, a gente precisa ver se ele que não está finalizando bem, se os goleiros estão indo muito bem também, tudo isso entra no pacote, né? Aí o Dudu é o segundo, o Dudu que está machucado, né? Não tem previsão de volta, isso é um desfalque importante para a equipe do Vitória. Ele tem 0,73. Ele que também já fez um gol nesse campeonato. Ou seja, ele está além daquilo que ele produziu, né? O Baralhas é outro que vem aparecendo bastante no meio-campo do Vitória. Ele já fez um gol com 0,53 de gols esperados. Então, o Baralhas também está acima daquilo que ele vem produzindo. O Luan Cândido, que esse aí não fez gol, 0,51. E o Mateuzinho, 0,42, que fez um gol. Ou seja, os 4 gols de Vitória na competição também foram de jogadores diferentes, né? Renato Kaiser, Dudu, o Baralhas e o Mateuzinho. De novo, né? 4 gols em 3 jogos, eu acho uma produção muito baixa, né? E a efetividade menor ainda. No caso do Vitória é isso. Por exemplo, contra o Flamengo foi isso, né? Teve várias chances e não conseguiu botar a bola dentro do gol mais de uma vez, né? É como se a gente fizesse a discussão de produtividade versus efetividade. Produz muito, como foi o caso do Flamengo, mas só coloca uma vez a bola na rede, né? E o Kaiser ainda perdeu o pênalti nesse jogo com o Flamengo também, né? Exatamente. Perdeu, o Rossi pegou, né? Vamos dizer que o Rossi pegou. Vamos dar mérito também pro goleiro do Flamengo. Agora, de qualquer forma, Edu, vai ser um grande jogo. O Matheus Damasceno vai acompanhar esse Bavi, e Bavi sempre é especial, mexe com as 2 grandes torcidas da Bahia. A zoeira não vai parar, porque quem vencer, e se o Bahia vencer de novo, então a zoeira vai ser dupla, porque venceu sábado, vence de novo na rodada. Aí a zoeira não para, né? Enfim, mas vai ser um grande jogo, a gente vai acompanhar aqui na Flash Score. Forte abraço, Edu! Valeu, Fábio. Abração. Até mais. Valeu, até mais, irmão. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E não esquece, pintou o QR Code aqui no cantinho da tela para você baixar de graça o nosso aplicativo e ter muita informação na palma da sua mão. A bola tá rolando, tabela sobe e desce do seu time de coração, as estatísticas do jogo, as outras partidas, tudo passa aqui na Flash Score. Porque aqui é assim, você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.